Bem-vindas todas as pessoas a mais um episódio do podcast Falando às Claras. Hoje abordaremos um tema de suma importância e extremamente atual: a advocacia com perspectiva de gênero. Para quem não está familiarizada, a advocacia com perspectiva de gênero busca integrar o entendimento das questões e desigualdades de gênero no exercício do direito, visando uma prática jurídica que promova a igualdade e combata as discriminações. Estamos aqui com Brisa Xavier e Cindy Barbosa, fundadoras da Jus Feminina, para uma conversa que promete não apenas informar, mas também transformar nossa maneira de ver e interagir com o sistema jurídico. Sejam bem-vindas, meninas, Obrigada. ao nosso podcast. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, né? Então, Cindy, Brisa, digam aí para quem está nos ouvindo, quem são vocês aí, né, nesse mundo, né, nesse universo jurídico. Eu sou Brisa, sou advogada, faço parte, junto com o Cindy, desde 2018, da Jus Feminina, desse projeto que surge de muita inquietação. Eu já trabalhava como advogada antes da Jus, então vem muito desse lugar de estar trabalhando, não, as coisas são assim mesmo, são desse jeito, isso aí é o de praxe. Então, essa necessidade realmente de trazer outras referências, de outras leituras, de outros lugares, de outros espaços que eu já frequentei, né? A gente já não é só lei, não é só doutrina, não é só jurisprudência, é também sociologia, antropologia, história, filosofia. Então, essas referências fez com que eu tivesse muita vontade de criar esse projeto. Então, juntas, a gente fez a Jus Feminina. Também fazemos parte da mandata da deputada Linda Brasil, trabalhando no grupo jurídico. Sou mestre em Ciências da Religião pela UFES. Então, trabalhei gênero também a partir de outras epistemologias, no olhar mais afrocentrado, a partir de outra localidade, né? Porque a gente é muito acostumada com essas referências ocidentais. Sim. Então, esse mestrado fez com que também abrisse esses caminhos e também trouxesse isso para dentro do projeto, porque a gente sabe, quando nós somos mulheres, né? Então, nesse caminho, a gente vê que existe um imenso aparato jurídico, político, religioso, educacional, enfim, que colocam as coisas como se fossem um padrão hegemônico. E isso não se constitui às avessas da cultura, da política, né? Então, fazer a Jus foi muito pensar nesse lugar de democratizar o acesso ao direito às mulheres, tanto da informação como numa forma de proteção integral mesmo. Muito legal. Eu sou Cindy, né? E quando eu saí da faculdade, eu tinha feito Ciências Sociais na UFES, não concluí, resolvi fazer Direito. E aí a gente já era amiga. E aí, quando eu saí da faculdade, a gente começou muito nessas discussões de como a gente estava enxergando o direito e a advocacia, né? E a gente começou muito como uma perspectiva de estudo para transformar aquela nossa atuação. A gente foi para Salvador, fizemos um curso lá, né, de formação de advocacia, pelas lentes do feminismo jurídico. Legal. Conhecemos outras advogadas. Brisa entrou no mestrado. Então, a gente começou a consumir muitas outras fontes, além do direito tradicional, né? Fontes que a gente conseguia casar com o direito tradicional, mas que traziam esse outro olhar. Então, o feminismo jurídico, enquanto uma perspectiva política, a gente abraçou para a nossa atuação, né, na advocacia. É como se a advocacia com perspectiva de gênero fosse um braço desse posicionamento político do feminismo jurídico. Então, a gente busca participar de debates, fazer encontros coletivos, entender que as demandas individuais, elas são também coletivas. E, a partir disso, foi que veio a Jus Feminina mesmo. A gente usa muito as redes sociais para democratizar o acesso a informações, porque a gente entende que mulher bem informada é rachadura no patriarcado. E aí a gente busca muito esse diálogo, e sempre considerando os atravessamentos de raça, de classe, orientação sexual, identidade de gênero. Então, a gente vai muito nesse caminho que consiga ampliar, né, nossas discussões e o nosso olhar com essa perspectiva do direito e a aplicação do direito. Isso. Eu achei muito interessante, né, quando vocês me trouxeram a proposta da advocacia com perspectiva de gênero, e eu queria entender um pouco mais, assim, eu acho que é importante vocês trazerem, né, o que vocês querem dizer quando vocês falam advocacia com perspectiva de gênero e quais as áreas de atuação de vocês, né, da prática no dia a dia, né, como é que Sim. vocês veem essa advocacia com perspectiva de gênero?
Desde o início, desde quando uma mulher chega e fala a sua necessidade, o que é que está acontecendo na sua vida, desde esse acolhimento, a gente já busca enxergar as especificidades mesmo daquela experiência, porque a gente traz isso desde a escrita da peça, no dia a dia, para fazer um documento que seja condizente com a realidade daquela mulher, do que ela está passando, porque a gente está muito acostumado, né, com aqueles modelos, esses modelos muito genéricos. Era uma coisa que me incomodava muito antes de entrar na Juiz e realmente atuar dessa forma. Então, desde esse início do acolhimento, de não desacreditar, o que chega muito para a gente, já veio desacreditada de tantas pessoas, de um direito que é dela, que está ali exposto, não é nada criado, não é nada inventado, porque são muitos estereótipos também que perpassam por esse lugar dessa mulher que vai buscar, que vai atrás do seu direito, né? E isso é historicamente contado, assim, é a própria história da nossa legislação que sempre afastou essas pessoas, essas mulheres, enfim. E aí é muito nesse sentido, a nossa atuação é desde o início até, de fato, no dia a dia, na nossa postura, dentro da audiência. Enfim, é algo que perpassa por vários ambientes e lugares, mas sempre não perdendo de vista o que é o feminismo jurídico, não perdendo de vista que esse é uma preposição política, é algo que a gente não pode esvaziar, porque o feminismo ele precisa ser antirracista, anticapacitista, interseccional. Sim. Isso não é mimimi, não é, né? Realmente precisa ser assim, ter essa postura. Então, é um lugar que é de muito enfrentamento. Claro. De realmente nadar contra a corrente, porque parecem que são coisas... A desigualdade está ali, latente, porém, ela é como se fosse assim, normal, natural, é assim mesmo. Então, é muito nessa perspectiva mesmo, dessa atuação, desde o acolhimento até a construção de uma petição, até o despacho com a juíza, com o juiz. Então, é dentro dessa linha, mais ou menos. Nosso trabalho também, quando a gente pensa nessa advocacia com perspectiva de gênero, né, ela vai muito também de blindar essas mulheres de muitas coisas que são historicamente naturalizadas, né? Então, quando a gente fala que o judiciário é machista, é porque, ainda que a gente tenha vários direitos positivos, vários direitos que estão ali garantindo igualdade, as instituições, ela é feita por pessoas que estão inseridas em uma sociedade machista. Então, essas mulheres, elas sofrem nas mesas de audiência, por exemplo, sabe? Então, a gente rebater ali um argumento de que o pai passa 2 horas com a criança porque ele não tem o que fazer depois. E aí, todo o trabalho, e aquela criança está tomando banho, ela se alimentou, quem foi que fez esse outro trabalho, né? Então, a gente fala, não, mas não é bem assim, né? E aí, a gente nadar mesmo contra a corrente para conseguir proteger essas mulheres do que seria básico, mas que esse básico ainda é muito negado. E quais são os desafios que vocês enxergam, assim, né, dessa atuação, né, da advocacia com perspectiva de gênero, pensando no Brasil hoje, por exemplo? Brasil, Sergipe, né, Aracaju. É desafiador. É muito desafiador, primeiramente porque nem todo mundo reconhece que existe uma desigualdade. As pessoas naturalizaram por tanto tempo que não conseguem enxergar que determinada atitude, determinado posicionamento, ele vai colocar aquela mulher num lugar de opressão. Ele não vai entender que aquilo que está sendo feito seja uma violência institucional, né? Pensando no âmbito do judiciário mesmo, que, por exemplo, atrasar uma decisão de pensão alimentícia ou demorar essa decisão vai causar uma violência patrimonial para essa mulher. Né? Sim. Que identificar que aquela guarda compartilhada vai trazer uma violência psicológica para essa mulher é outro desafio. Então, a gente sempre tem que estar sendo muito didática, sabe? É como se a gente, no dia a dia, precisasse estar ensinando que isso aqui precisa ter um outro olhar. Porque o de praxis não funciona. O de praxis ele está perpetuando violências. Então, acho que o grande desafio de atuar com perspectiva de gênero é essa conscientização do outro lado, das outras pessoas, né? Muita gente até não faz isso de propósito, de forma intencional, porque é muito da naturalização, da criação, de como que é estruturado esse machismo, né, para atender os interesses que não são das mulheres. Essa construção cultural mesmo. E também usamos muito a ferramenta do Instagram também para isso. Não é mais um braço, digamos assim, é um desafio também, porque
colocar uma informação não pode ser colocada de qualquer jeito. Então, a gente se preocupa muito também em colocar algo que seja realmente... que tenha um caráter... que forneça uma consciência maior, que seja informacional. Mas a gente usa também para trazer outras narrativas, outras histórias, porque a gente sabe que o processo discursivo que cria as realidades. Então, acho que a JUS trabalha muito nessa questão de descortinar essas relações de produção de hierarquias sociais. Sim. Então, vai muito nesse sentido também. E a aceitação das mulheres, como é que vocês veem isso, assim, né? Porque a gente sabe que, historicamente, assim, há também uma dificuldade das próprias mulheres de compreensão, né, desse local, né, desse lugar. Sim. E isso é uma mudança, uma transformação que a gente vê que está acontecendo paulatinamente, né, aos poucos, porque na verdade, né, não se quer que exista essa consciência, né, da mulher dessa desigualdade histórica, né, que realmente existe, né? Porque se a gente se conscientiza, a gente entra no lugar de, olha, precisamos lutar pelos nossos direitos, precisamos de uma rede de apoio, precisamos, né, nos unir, precisamos, né, acabar com todas essas rivalidades existentes, né? Precisamos acabar com aquele olhar de que a mulher ela vai rivalizar com outra mulher. Enfim, como é que vocês veem isso também, essa relação, né? As mulheres aceitam essa advocacia com perspectiva de gênero? Como é que vocês estão lidando com essa perspectiva? Eu acho que tem alguns pontos, né? Por exemplo, em relação às mulheres que chegam atrás, né? As clientes que chegam, que trazem as demandas e as problemáticas, muitas vezes elas não têm consciência do que elas estão passando. Sim. Muitas vezes elas estão ali e é quase unânime delas não terem noção de que aquilo é um processo de violência, que é um processo... Porque a gente fala muito dessas outras violências. Então, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial, ela é presente na grande maioria dos lares. Como a gente atua no direito de família, essas mulheres elas chegam muito sem consciência, né, desse contexto que ela está vivendo, né? Em relação às pessoas que a gente trabalha, enfim, que a gente faz uma colaboração, são pessoas que já têm um letramento em relação a isso, muitas das vezes, mas muitas das vezes também querem aprender, entender melhor, né? Fazer aquela troca. Como a gente atua também muito junto com movimentos sociais, aí é nosso lugar de escuta, porque a gente aprende muito com outras realidades. Perfeito. E que a resistência dessas mulheres esteve ali desde muitos anos, né? Na verdade, são as vanguardas de todo, né, esse movimento. Enfim, é muito aprendizado e a gente vai trocando nesse sentido. É muito disso, assim. Essas mulheres, né, na perspectiva do direito de família, elas estão entendendo o contexto que estão vivendo e a gente está aprendendo com essas outras mulheres que vivem já nesse movimento de resistência, de que elas já têm consciência do que vivem e já lutam há muitos anos para sair dessas condições. E aí, em várias áreas de suas vidas, nas áreas de trabalho, de sobrevivência, de luta por moradia, né? E nos contextos familiares, são, muito geralmente, as chefes de família. Como a gente trabalha especificamente mais no nicho de direito de família, na advocacia, eu entendo quando você fala dessa questão da mulher ver, porque é um ideal do amor romântico, daquele casamento, né? Felizes para sempre, que precisa até que a morte nos separe. Então, vem muito isso também, essa carga. Então, realmente, é aquela conversa, é o dia a dia. Porque, na prática, elas já são feministas, já estão... Enfim, só que nos dão conta dessa potência, desse caminho, dessa coisa. Mas é um desafio também, mas é isso, vai aprendendo juntas, é realmente essa questão das mulheres juntas, unidas, conversando entre si, trocando, né? É muito importante, faz toda a diferença. De fato, porque de vez em quando parece até, né? Não, é uma coisa assim, só vai conversar... Ali vai ser uma coisa assim que não vai realmente eu vou poder expressar o que eu estou sentindo, mas isso é muito importante, inclusive, de ser ouvida, né? Sim. Porque as pessoas têm vergonha de falar, porque já sabe, vai ser julgada. Então, tudo isso também é ir no dia a dia, né? Devagarzinho e conversando, dando a oportunidade de escutar, essa escutativa é muito importante também. Um outro ponto também que a gente tem visto de avanço, né, é o protocolo com perspectiva de gênero. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, o protocolo criado pelo CNJ e se vocês têm visto
visto aqui no nosso estado, né, algo nesse sentido, né? Se já está sendo aplicado, né, o protocolo, né, do CNJ, que já tem um tempo, né? O protocolo com perspectiva de gênero, ele foi muito importante, assim, para nós foi uma vitória, porque mesmo com todas as irregularidades ainda do que precisa ser melhorado, porque é como se o CNJ falou assim, o que a gente já vinha fazendo, o nosso trabalho de muito tempo e de outras mulheres que vieram antes de nós, o feminismo jurídico no Brasil, na América Latina, acho que nos anos 90, houve uma expansão muito grande, ou seja, de anos atrás, e o CNJ fez, aqui, o que você já está falando, foi meio que isso, então foi extremamente importante. Eu acredito que sim, ele pode ser um instrumento emancipatório para magistrados, magistradas exercerem isso, para que a gente não fique o tempo todo falando que o direito é isso, que o direito é aquilo, e realmente a gente precisa ir contra esse projeto colonial da onde veio a herança das nossas leis. Então, assim, apesar das inconsistências, que precisa ser melhorado, precisa ser divulgado, é um instrumento e a gente precisa se apoderar dele para estar no nosso dia a dia, assim, nós mesmos, no nosso trabalho, a gente já coloca ele de forma preventiva. Ótimo. Já no início de tudo, numa preliminar já da nossa petição, já, existe isso aqui. Então, essa mulher já vem sofrida de tudo, né? Enfim, tanto a questão individual como a questão histórica. O CNJ já disse isso. Então, vamos nos atentar a isso aqui. E ele é extenso, né, Cindy? Acho que Cindy pode comentar também. Ele foi instituído, né? Ele foi elaborado, na verdade, por um grupo de trabalho lá em 2021. E, inicialmente, ele não tinha essa... Ele era mais como um guia, tanto que ele tem os conceitos, ele traz sobre a divisão sexual do trabalho, ele traz conceito de gênero, sexualidade, ele traz o histórico de opressões das mulheres, traz a interseccionalidade, recorte de raça, classe, etarismo, comunidades tradicionais. Ele traz esse viés, traz, inclusive, um passo a passo. Então, quando fala protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele não se atém ao julgamento propriamente dito. Ele traz um passo a passo que é desde a aproximação com o processo. Então, se aproximou do processo, o que é que eu tenho aqui que meu olhar pode já pré-julgar desse processo, quem são as partes envolvidas, tem uma mulher, sabe? E aí ele traz esse passo a passo para os magistrados. Em 2023, ele, né, teve a resolução do CNJ para que ele passasse a ser utilizado. Porém, na prática, a gente não vê. Eu acho que tem duas falhas, né? Primeiro, que ele não nasceu para ser Ele é um instrumento que guia. Ele não é necessariamente algo que foi feito, tá aqui, vocês precisam aplicar. Né? Sim. Então, eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado nesse sentido. Porque ele traz exemplos. No direito de família, por exemplo, ele traz que as mulheres, muitas vezes, saem prejudicadas financeiramente da relação, que as mulheres estão sobrecarregadas com os cuidados dos filhos. Então, ele traz ponderações para os magistrados e magistradas considerarem para julgar garantindo uma equidade ali, certo? Só que capacitação, que eu saiba, eu posso estar enganada, mas aqui em Sergipe eu soube de uma capacitação para alguns magistrados. Na prática, a gente não vê. Decisões que abordam o protocolo, nós temos poucas ainda no Brasil. Existe, inclusive, um portal com jurisprudência que são pautadas a partir do protocolo, no próprio site do CNJ. Sergipe não tem nenhuma decisão lá nesse portal que pauta o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, a gente tem um longo caminho, né, para pautar. Eu achei muito importante o posicionamento da OAB da Bahia, que criou esse comitê para acompanhar o protocolo de julgamento, a implementação desse protocolo. Então, esse comitê vai promover cursos, vai fazer o monitoramento, porque nas nossas petições a gente coloca da necessidade da observância do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Mas muitas pessoas ainda não têm conhecimento, e esse é um documento que precisa ser disseminado, porque ele, inclusive, traz diretrizes para justiça do trabalho, criminal, vara estadual, federal, militar. Todas as especificidades mesmo de cada justiça. Então, ele é um instrumento rico que pode ser melhorado, porém, ele precisa ser disseminado, né? Porque da porta do fórum até as salas de audiência, inclusive nas decisões, principalmente de praxes, tem muita mulher sendo violentada. E quando a gente fala de mulher, a gente fala de todas as mulheres. A gente fala da mulher branca de classe média, a gente fala da mulher negra, a gente fala das mulheres travestis e transexuais. Essas mulheres sofrem desrespeitos em todos os âmbitos do judiciário. E aí a gente tem um protocolo que aborda toda essa problemática,
mas ele está ali, parado, sabe? Então, eu acho que o que falta muito é esse empenho das instituições mesmo, de aplicar e de cobrar. Ele pode ser replicado em várias instituições, né? Inclusive na própria OAB, como fez a OAB da Paraíba, né? Que o Conselho de Ética ele usa esse protocolo como guia também para analisar os processos dentro da OAB. Os processos disciplinares, no caso. Isso. Interessantíssimo, interessantíssimo. Porque são perspectivas que vão envolver advogados, advogadas, Sim. né? Desde a pessoa que recebe, do recepcionista do fórum, até quem vai julgar aquele processo. Então, com perguntas, assim, óbvias, que deveria ser óbvia, na verdade. Essa pessoa tem filho pequeno, essa mulher tem filho pequeno. Vem o passo a passo. Então, Sim. é algo que precisaria realmente ser tomado, assim, de si para ser utilizado, porque é um documento muito bom. Muito bom, assim, E é um pra dar esse documento que início. pode vir a garantir, de fato, o acesso à justiça. E essa igualdade. Muitas mulheres, elas ainda não têm um acesso à justiça, um acesso legítimo. Ela tem a legislação, ela tem ali o seu advogado defensor, ela tem um juiz, mas a justiça ela não conseguiu acessar, porque não teve esse olhar para as especificidades da realidade do contexto que ela está inserida. Sim. Então, o protocolo ele vem muito nessa conscientização. E ele fala sobre essa questão da divisão sexual do trabalho. Isso é muito importante. A gente sabe que o feminismo vem muito, né, dessa questão dessa opressão sexista, que reflete muito na questão do trabalho. Fala dos estereótipos de gênero, que, assim, infelizmente, no dia a dia, na realidade, Sim. das audiências. Nossa, a gente já teve algumas vezes juiz ou juíza perguntar coisas que não tinham nada a ver com o processo, por ter aquele estereótipo da mulher vingativa, da mulher interesseira, coisa que não tinha nada a ver. Ela estava ali só para buscar um direito que é dela. Então, ele aborda também esses pontos que são extremamente culturais. Então, é importante, né, para ser levantado, para ter essa capacitação, para que seja realmente trabalhado. E é uma mudança cultural, né, que é necessária. E mudança cultural, ela não acontece do dia para a noite. Sim. Né? As mudanças culturais, elas dependem, né, de uma... É lento, né? É um processo lento, né? Então, realmente, se a gente não tiver, né, um amparo das instituições e as instituições estejam juntas, né, né, acreditando, né, nesse processo de transformação, a gente não vai ter. Porque não adianta, né, colocar tudo, né, na carga, né, nos magistrados e nas magistradas, se efetivamente nós, advogados, advogadas, por exemplo, não fizermos a nossa parte, né? Vocês Claro. estão fazendo a parte de vocês. Mas, assim, precisamos todas nós, né, advogadas, assumirmos também esse papel. A OAB precisa assumir esse papel, né? Que aqui a gente sabe que não, né, não tem, né? Então a gente precisa realmente, né, de uma mudança, uma transformação grande, né, estrutural. Então essas questões precisam ser levadas a sério, né? Junto não só, né? Aí quando a gente bota instituições, né, Ministério Público, Defensoria, tudo, Todo né? ciclo de acesso à exatamente, justiça. né? Toda a rede, né, de proteção, né? Pensar é isso. É como você disse, assim, todo o ciclo de proteção, né? E também de acesso à justiça, porque senão a gente não vai conseguir, né, garantir esses direitos para as mulheres, né? Não tem como falar de um protocolo com perspectiva de gênero se nós não tivermos esse olhar, né? E é verdade, quando a gente olha, né, no caso concreto, né, todas essas violências. A gente viu ontem, né, foi criada acho que é Maria da Penha Virtual, né, Delegacia Virtual. Isso, a Delegacia né? Virtual. Importantíssimo, né? Sim. Importantíssimo, né? A gente vai entrar agora nessa temática, né, da Maria da Penha. Importantíssimo, mas se a gente não tiver, né, um olhar também diferenciado, como essas mulheres vão ser recebidas nessas delegacias, né? Como essas mulheres vão ser... Entende? Claro. Que não vai haver transformação, né? Não vai haver mudança. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho agora da Lei Maria da Penha, né? E como é que vocês estão vendo aí, né, essas evoluções. Acho que foi uma evolução importante, né? A questão da delegacia virtual. Espero que funcione bem, né? Mas, assim, eu queria também que vocês comentassem, né, um pouquinho. Eu acho importante porque, assim, as medidas protetivas, você conseguir fazer esse requerimento virtual, Sim. eu acho ótimo, mas eu acho ótimo pensando muito no contexto da mulher urbana. Porque se não há um fortalecimento das delegacias do interior do Estado, essas mulheres do interior do Estado, que às vezes não têm nem sinal de internet, elas vão continuar vulneráveis. Sim. Né? Então, acho que a Maria da Penha, ela trouxe muito...
Na nossa atuação, por exemplo, no direito de família, ela foi muito benéfica por trazer essas perspectivas das outras violências, né? Porque, claro que a gente vem muito nessa discussão de combate à violência, e aí se enxerga muito a violência física, a violência sexual, mas existem as violências que não deixam sinais visíveis, e aí ela vem muito nessa conscientização dessas outras violências, Sim. né? Mas a gente estava até comentando que tem um dado recente que 75% das mulheres responderam a uma pesquisa do Data Senado que elas não têm um conhecimento aprofundado da Maria da Penha. Ou nem sequer sabem nada da Maria da Penha. É um número muito alto, 75%, né? Mesmo E a há Maria da 17 Penha já... anos já, né? Exatamente. Então, assim, tem que ser ensinado nas escolas, nas fábricas, nas empresas. A Maria da Penha ela tem que ser discutida o tempo inteiro, principalmente essas outras formas de violência, que essas outras formas é que vão culminar numa violência física e, por fim, um feminicídio, né? Mas se a gente não tem uma estrutura estatal de educação, de prevenção, de atendimento psicológico para as mulheres e para os agressores, a sociedade não vai se curar. Sim. Então, eu acho que a Maria da Penha é um instrumento importante, exemplar, inclusive, né, no mundo inteiro, mas a aplicabilidade dela ainda precisa de ser muito trabalhada. A gente pensa muito assim, na nossa atuação, a gente tem muito contato com as outras formas de violência, porque a gente não trabalha na área criminal, né? Então, estelionato afetiva, como a violência patrimonial, você poder nomear que aquele estelionato afetivo é uma violência patrimonial é ótimo. E aí a gente vem a questão dos estereótipos. Mulher foi... Quem nunca escutou mulher interesseira? As mulheres estão sofrendo golpes todos os dias a partir do estelionato afetivo, né? A violência patrimonial está aplicada também à perspectiva da pensão alimentícia, né? Os pais que deixam de pagar a pensão, que atrasam a pensão. Aplicar isso também como é violência patrimonial traz um outro olhar também, né? Porque, infelizmente, o Estado, né, e a justiça é muito punitivista. Né? Então, quando você coloca lá que existe uma violência, o olhar é outro ali, Sim. sabe? Sim. Então, a gente tem usado bastante. Muitas mulheres sofrem violência psicológica que chegam lá para a gente e não têm noção do que estão passando. Violência psicológica agora é crime, né? Então, eu acho que a Lei Maria da Penha tem essas coisas muito boas, mas eu acho que sua aplicabilidade ainda precisa ser mais efetiva, não na perspectiva punitivista, porque Sergipe, inclusive, é um dos estados com maior número de medidas protetivas deferidas. Né? Mas isso é bom? Por que as pessoas estão precisando pedir medidas protetivas? Sabe? Elas estão efetivamente sendo protegidas por isso, né? Então, eu acho que o que vem antes, essa parte preventiva, está deixando a desejar. Apesar de ser uma lei que traz essas possibilidades, mas assim é muito mal aplicada nesse sentido da prevenção. Outro fato, quando a gente fala também que é importante nomear, quando um pai, um genitor já abandonou afetivamente, mas materialmente, quando sai a citação para ir para o trabalho, que é uma coisa assim da rotina da nossa vida, ele sai daquele trabalho, aí quando vai para o outro, enfim, isso também é violência patrimonial. Então, trazer isso também no direito da família, o uso da Lei Maria da Penha no direito da família, porque é uma lei híbrida. Sim. E é algo que a gente também tem dificuldade do olhar do judiciário para entender que ela ali no ambiente da justiça civil, numa responsabilidade civil, que tem cabimento, é normal, isso está na lei, isso é possível, porque ainda existe esse estranhamento. Muitas vezes a gente usa a Lei Maria da Penha numa audiência, no processo de família, e aí o advogada, mas isso aí não é aqui, isso não é nessa seara, isso aqui é na seara criminal. Não é bem assim. Então, são coisas que precisam ainda ser trabalhadas e realmente a questão da prevenção é o mais importante, né? Porque não adianta só a gente estar punindo e rodando nesse mesmo ciclo. Então, é algo que precisa ser trabalhado. E trazer essa questão da realidade de outras mulheres, porque a gente sabe que mulheres indígenas, ribeirinhas, muitas mulheres negras sequer participaram da formação histórica política do nosso país. Então, não estão dentro dos conceitos jurídicos, a realidade não está dentro daquele lugar. Então, é importante também ter essa atenção
cotidianamente. E quando a gente olha para as estruturas, né, nós ainda não estamos lá também para julgar, né? Muitas de nós não estamos lá para julgar. Então, a gente tem essa questão, né, do aspecto de discriminação mesmo, de desigualdade, né? Ou seja, nós sabemos, né, em termos quantitativos, né, quantas mulheres existem nos tribunais, né, quantas mulheres... Então, todas essas questões dificultam o olhar com perspectiva de gênero, né? Dificultam muito o olhar com perspectiva de gênero em termos estruturais mesmo, né? E aí, se a gente olha para o aspecto estrutural, sem uma capacitação, né, aí ainda dificulta mais. Então, realmente, assim, a transformação ela vai partir de uma educação, né? A gente não tem como transformar sem educar, né? A gente precisa educar. E o letramento de gênero, né, esse olhar, né, de gênero mesmo, né, essa perspectiva de gênero que vocês trazem, é o único caminho que eu entendo que também que vai ser possível para uma prevenção, né? Para uma prevenção e para um julgamento com perspectiva de gênero, porque senão a gente não vai ter, né, um julgamento com perspectiva de gênero, por mais que eu crie protocolos, por mais que eu crie leis, por mais que eu crie... É o que vocês disseram, poxa, temos aí 17 anos, quantos anos, né? A Lei Maria da Penha, e a gente não consegue, né? Uma plena efetividade, uma plena efetivação, porque se a gente não transformar, né, assim, porque a mudança, né, do que está no inconsciente coletivo é complexa, né? É algo que exige, demanda tempo, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. E, além disso, a gente sabe que em tempos de revolução, né, tecnológica, a gente também vive com o problema dos discursos de rede que foram aí, né, criados e, enfim, né, as bolhas sociais que dificultaram ainda mais a difusão de um conhecimento e a difusão de uma informação que seja uma informação que seja científica, de uma informação que seja, né, real, né? E isso tudo também traz uma dificuldade nossa, né, quem está na academia, né, por exemplo, né, como quem atua, né, como nós, né, por exemplo, no mestrado, doutorado, também a gente tem uma dificuldade, né, de atingir determinados grupos por conta, né, das bolhas sociais que a gente né, vê. E isso é sério, é muito sério. E para romper, né, essas questões, a gente vai ter aí um grande trabalho, né? Em 2020, nós participamos, a JUS se envolveu no projeto que foi Elas nas Urnas. Foi de iniciativa da própria JUS, né? Érica também estava com a gente, que é uma amiga que também trabalhava com política. E esse projeto era justamente a importância de eleger pessoas, na época das eleições, né, que sejam comprometidas com a pauta feminista nesse lugar de decisão. Isso realmente, porque não adianta essa representação vazia também, de uma pessoa estar lá por ser só mulher. Não, precisa ser uma pessoa que seja comprometida com essas pautas. Sim. Então, foi um projeto bem legal, porque a gente pôde acessar, né? A rede social também é isso, é perigosa, mas, ao mesmo tempo, perfeito. Acessa muita gente, assim, Perfeito. fazer esse intercâmbio com muitas pessoas. Então, deu para trocar, deu para fazer essa campanha preocupada realmente com essa questão estrutural, né? Sim. Porque a mudança tem que vir daí, principalmente. Quando a gente pensa muito nesse movimento de desinformação, né, que as redes sociais trazem, essas forças reacionárias aí, conservadoras, machistas, misóginas, né, com esses discursos de ódio contra as mulheres, Érica, essa nossa amiga nossa, ela trabalha muito com a educação midiática. E aí a gente conversava muito sobre isso, né? Então, a gente usou também, naquele momento era pandemia, então a gente usou também as redes sociais para combater desinformação com boa informação. Sim. Né? Então, eu acho que é esse trabalho também de cada um fazer o seu, mas nesse projeto, por exemplo, Elas nas Urnas, a gente foi uma grande campanha que a gente fez durante um mês inteiro, assim, acho que talvez mais de um mês, que era sobre o compromisso que nós, mulheres, temos que ter em eleger outras mulheres comprometidas, porque o campo individual ele não vai sanar os problemas, Sim. né? O campo coletivo ele vai trazer as pautas, mas é o poder institucional que vai conseguir trazer soluções mais eficientes. E aí partiu muito desse ponto, assim, de combater as desinformações, mas também, a partir de boas informações, buscar uma transformação no campo institucional, porque a gente precisa cobrar políticas públicas, mas a gente vai cobrar de quem se a gente não se compromete em colocar pessoas
com o mínimo de compromisso com essas pautas. Né? E, assim, a desinformação no Brasil hoje, né, já que a gente não tem nem mais projeto de lei, né, para combate e regulação da desinformação, que caiu esse ano, né, foi arquivado esse ano, projeto de lei, a gente estuda isso lá no nosso programa, né, de mestrado e doutorado. A desinformação hoje, assim, o que eu acredito na atualidade, já que a gente não vai para a via, né, de legislação, a via é a cidadania digital responsável, que vocês fizeram, né? Essa ação que vocês tiveram é uma ação de cidadania digital responsável, perfeito. Eu acho que é o que a gente precisa difundir, né? Porque a cidadania nada mais é do que uma ação de que cada pessoa, né? É um dever de cada um, né? De atuar, né? Em prol da sociedade, né? Então, a gente precisa de uma cidadania digital responsável e uma literacia digital, né? A gente precisa letrar, né? Letrar realmente, né? As crianças, os adolescentes e os adultos, né? Também, principalmente os adultos. Lógico, a base ela é fundamental. Eu estava, inclusive, orientando uma aluna ontem, né, para uma tese de doutorado, e estava dizendo isso. Eu falei, olha, a base é fundamental, né? Criança e adolescente, né, é fundamental. Mas a gente precisa também, hoje, mais do que tudo, letrar os adultos. Porque não sabem atuar na internet, não sabem agir na internet. Sim. E muitas vezes caem, né? Caem em golpes, né, na Instagram, caem em golpes, né? Enfim, estão ali naquele ambiente e as pessoas, essas big techs, elas se aproveitam, né? Sim. Obviamente, né? Se aproveitam daquela pessoa que não tem a consciência, né, digital e não tem na verdade, não estuda, não sabe, né, como agir ali. Então, isso é muito importante. A gente precisa trabalhar dentro do campo da educação mesmo, midiática e da educação digital mesmo. Eu digo mais, né? Elas se aproveitam e lucram em cima também dos discursos de ódio, né? A gente teve um caso nosso que foi contra esse boom de incel, de red pill, sei lá, eles têm vários nomes, né? E é uma comunidade imensa. E são vídeos completamente falando sobre o comportamento das mulheres, né? São bem assustadores. São muito assustadores. E é mais assustador ainda como eles têm uma audiência imensa nesses vídeos. E é preciso também cobrar, né, uma responsabilidade das redes sociais. Sim. Porque elas têm um lucro em cima do engajamento desse discurso de ódio que ela ajuda a propagar. E tem o véu da liberdade de expressão. É o que também... Isso é muito sério. Esse é um tema que é gravíssimo, e na minha visão, eu entendo que há uma atitude criminosa, né? É uma atitude criminosa, inclusive, de quem propaga, né, o discurso de ódio e esse discurso misógino. Inclusive, discursos misóginos, né, violam o direito das mulheres, né? A Convenção, né, Belém do Pará, enfim, né? A gente pode ir aí para um campo... E se a gente for olhar, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, quando a gente trabalhou lá na DPF, né, que ampliou a noção, né, de crime de racismo, inclusive a gente pode incluir, né, a misoginia ali. Então, se tiver, né, um promotor, né, um delegado, uma delegada, um promotor, uma promotora que efetivamente encampe essa tese, na minha concepção, tem que responsabilizar. Sim. E, para mim, misoginia dá para você enquadrar completamente no crime de racismo, né? Então, essa é uma questão que é gravíssima, seríssima, né? E, para mim, deveria ser em relação a isso, em relação às redes sociais, e aí eu entro Meta, Instagram, todos, tolerância zero, porque, na realidade, isso aqui deveria acabar, né? Porque, primeiro, que há um lucro absurdo, né? Há um lucro absurdo. Quando você vai olhar, eles não retiram do ar. Por mais que esteja na política, né? Na política deles, né? Dizendo lá que vai de encontro à política, você oficia, eu já recebi ligação, de colegas delegadas, né, de colegas, né, dizendo assim, professora, como é que a gente vai agir nessa situação? Eu falei, olha, tem que realmente ter uma decisão judicial, porque sem decisão judicial a gente não vai conseguir retirar esse conteúdo do ar. E é verdade. A gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo sem decisão judicial. Por quê? Porque senão a gente está lucrando. E essa é a realidade. É a realidade. E assim, brigar muito por essa decisão judicial também. Tem que correr muito atrás, né? Enfim, porque se vocês imaginarem, tem lá 3 milhões, 4 milhões de visualizações. Que eles vão querer tirar do ar? Não vão querer tirar do ar, né? Ou mais, né? Nenhum, então, assim, isso, assim, a monetização é algo muito grave, né? É muito grave. Por isso que a regulação é um tema sensível, né? E não à toa, né, que caiu. Não à toa que caiu.
Um último tema, gente, porque a gente já está no nosso tempo, né? Mas assim, a gente tem vários temas para tratar, teríamos vários temas. Lei de alienação parental, né? E essas questões da alienação parental. Como é que vocês veem todos esses debates, né, para revogar a alienação parental? Revoga já. A gente é bem crítica à lei de alienação parental, né? Nós somos do movimento pela revogação da lei de alienação parental. É uma lei que tem sido um instrumento para violentar crianças e mulheres, né? E ela tem sido utilizada como uma estratégia de defesa dos homens, e sejam homens abusadores das crianças, né? Porque vem aquela perspectiva de implantação de falsas memórias, alguma coisa nesse sentido. E também para os homens que violentam as suas ex-companheiras e que querem perpetuar essas violências com a ameaça de que vou tirar a guarda de você, vou tirar o poder parental de você, você vai ser declarada como alienadora. Então, é um instrumento que ele serve para violentar as mulheres com o aval do judiciário, né? E não só as mulheres, é toda a família, inclusive, porque a criança também, porque existem processos que fica o processo inteiro, aquela criança sendo um objeto, a mãe, claro, punida também vai ser futura. Quando a lei pune a mãe, ela tem consequências assim horríveis para essa mãe. Ela fica sem ver o filho. São consequências desastrosas, porque na verdade o abusador utiliza essa como um instrumento de defesa e muitas vezes não consegue se provar na justiça se houve ou não abuso. Né? Não consegue com a perícia, não consegue ter uma decisão. E aí a punição para essa mãe que quis proteger a sua criança, né? E que já tá. Como é que ela ia fazer? Qual é a atitude? Procurar a justiça, porque ela está achando que a sua criança está ali sendo abusada pelo genitor. E o que é que acontece quando não se consegue provar? Essa mãe é punida. Então, ela é um instrumento, assim, perigosíssimo. E ainda coloca essa criança como central de briga. Sabe aquela lei que coloca lenha na fogueira? Que ela vai de encontro a todos esses princípios constitucionais de proteção à família, enfim, toda essa questão, né, do próprio ECA e principalmente para essa mãe mulher que está ali num processo para proteger a sua filha, o seu filho, e passa por uma situação e é colocada como alienadora, porque ela está se vingando, ela está, né, alguma coisa aí está acontecendo, que ela entrou com isso, ela está, nossa, vai acusar o pai disso. Gente, isso acontece, infelizmente é a realidade. Os abusos acontecem dentro dos quartos das casas de família. E então é uma luta diária, eu acho, que das advogadas feministas para revogar a lei de alienação parental, porque ela é uma dificuldade, ela é um calo no pé de algo que continua perpetuando a violência. E ela surgiu também sem uma discussão ampla, né? Sem audiências públicas, ela surgiu muito da demanda de associações de pais separados. Ela nasce de um contexto bem problemático já. Que é o contexto da síndrome da alienação parental, que ela sequer é considerada como patologia, ela não é considerada como uma síndrome pela OMS. Foi uma síndrome que foi refutada, inclusive, pela Associação de Psicologia Americana, porque, né, o psiquiatra que levantou essa pauta da síndrome de alienação parental, ele defendia a pedofilia. Meu Deus. Né? Ele tinha várias questões na defesa de pais abusadores. Meu Deus. E aí ele criou essa síndrome, né, da alienação parental, esse estudo, escreveu livros, conseguiu, né, reverberar essa ideia. E aí o Brasil vai e compra essa síndrome para transformar em lei. Seríssimo. E como é que está hoje? E como é que hoje a gente está... Como é que vocês estão vendo, assim, aqui em Sergipe, por exemplo, é muito aplicada a legislação? Muito. No dia a dia, ela sempre é utilizada, a lei de alienação parental, como se fosse assim, ela é uma qualquer estratégia coisa. de defesa. É praticamente um tópico na defesa de pais que ou abusaram psicologicamente ou de qualquer outra forma de abuso e violência contra as mulheres, suas ex-companheiras, e, muito principalmente, os pais que são acusados de abusar das crianças. Né? Existe uma ação, né? A DPF, eu acho. Não, existe uma ação já que está tentando reverter essa situação no STF. Inclusive, foi feita pela Associação das Advogadas Feministas. Tem um PL também no Congresso para que seja revogada. Mas é isso, é uma luta, né? É uma luta. É uma luta.
Meninas, eu queria que vocês deixassem, assim, duas, né? Cada uma dissesse uma frase, assim, ou então dissesse alguma coisa, assim, para quem quer advogar nessa perspectiva, né? Com perspectiva de gênero, né? Para quem está aqui nos ouvindo, né? Enfim, uma frase final para a gente finalizar. E eu queria também dizer que aprendi demais, né? Com vocês. Foi uma manhã que foi bastante proveitosa, né? Aqui um podcast muito proveitoso. E eu acho que todos que vão nos escutar também, né? Todas as pessoas que vão nos escutar vão ter essa visão. Eu gostei demais, né? Eu espero que vocês tenham curtido também, né? Porque eu gostei demais, Então, fiquem à vontade, sim, Brisa, fiquem à vontade. Eu acho que para quem quer, né, advogar com perspectiva de gênero, primeiramente humanizar o olhar, né? Enxergar as mulheres como sujeitas de direito que são, né? Não apenas como um objeto de disputa judicial. E se aprofundar nos estudos, sabe? E buscar outras fontes. A perspectiva de gênero, o feminismo jurídico, o outro olhar para várias mulheres que existem em vários contextos, ele não vai estar nos livros de direito, né? O direito, ele insiste em ser elitista, em ser enrijecido, e aí a perspectiva de gênero e o feminismo jurídico, ele vem como um contrassenso desse direito, né? A gente não permite essa neutralidade, porque a neutralidade, ela vai legitimar opressões. Sim. Então, para quem quer atuar com perspectiva de gênero, buscar estudar, conhecer e ter um outro olhar. E, principalmente, um olhar crítico, porque muitas legislações são comemoradas sem um olhar crítico. A gente precisa ter um olhar crítico para tudo, porque quem está no poder são homens, as leis são feitas por homens, então a gente precisa ter sempre um olhar especializado e diferenciado para tudo que vem para nós. Só para complementar o que Cindy falou, que realmente essa criticidade é muito importante e nos chegar perto, nos aproximar de mulheres como Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento. Bell Hooks realmente foi uma autora que praticamente no meu início, quando eu comecei a atuar nessa perspectiva, pegou na mão e levou assim, vá por aqui. Então, nos aproveitar que teve essas mulheres que abriram caminho para nós, né? Temos, enfim, várias referências e eu acho que é um ótimo caminho para a gente ir buscando realmente atuar nessa perspectiva. É muito importante que existam pessoas que queiram, porque, de fato, faz toda a diferença, né, na sociedade. E é isso, agradecer a oportunidade. Eu adorei, Clara, também. Eu adorei também. Foi ótimo. É isso, estamos aí para outros assuntos também, porque esse tema dá para muita coisa, né? Dá para a gente abordar várias coisas. Dá mesmo, porque eu tinha uma pauta enorme aqui com vocês, a gente só conseguiu 3. Então, muito obrigada, meninas. E eu queria também convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo para seguir o Instagram da Jus Feminina, né? Eu já sigo o Instagram, é maravilhoso, eu aprendo também demais lá, seguindo o Instagram das meninas. E muito obrigada por todos que conseguiram nos ouvir. E acompanhem nosso Instagram também, Falando as Claras. E até o próximo episódio. Muito obrigada, até a próxima.